Pentecostes, a festa da plenitude. Embora seja hoje a maior festa da Igreja, a celebração de Pentecostes, no primeiro século, se fazia junto com a Páscoa, com que está intimamente ligada em seu sentido histórico e teológico. Para o Evangelho de João, por exemplo, o fato é um só e só uma celebração. Mas já no início do segundo século, começou-se a celebrar a vinda do Espírito Santo, como se encontra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. É a festa da plenitude dos tempos, predita pelos profetas. É a festa do início dos tempos da Igreja, da nova e definitiva aliança, a que todos os povos, ou melhor, a que todos somos vocacionados, chamados. É a festa da comunidade cristã, porque ela não existe sem o Espírito Santo, sua alma, sua fonte de vida. Ele mantém a unidade e dá o impulso apostólico da pregação, o tempo e o contratempo. 2 Tessalonicenses 4:2. Um Deus com milhões de rostos. Jesus chamou o Espírito Santo de Paráclito, palavra grega que significa literalmente aquele que é chamado para ajudar. João 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7. Os latinos traduziram com o verbo advocare, que significa chamar para perto, de onde se originou o substantivo advogado. Alguns preferiram traduzir o termo grego por consolador, alguém que a nosso lado nos conforta e ajuda a superar as dificuldades. Jesus também chama-o de Espírito da Verdade. Costumamos dizer que conhecemos o rosto de Deus na encarnação de Jesus. O rosto do Espírito Santo tem milhões de maneiras de aparecer. Como o amor que tem um modo de ser cada vez que se ama um irmão, um filho, uma mãe, um amigo. O amor tem milhões de expressões, milhões de rostos. Se isso acontece com o amor expresso por criatura, o que não será com o amor que é divino? Estas considerações estão no livro Ministério da Palavra, de Frei Clarencio Neolti. Então, como já foi dito, celebramos o nascimento da Igreja. A Igreja usou uma expressão, usou um tempo já usado pelos judeus no Antigo Testamento, a festa das semanas, a festa em que se celebrava a posse da terra após a vinda do Egito, a aliança.
festa das 7 semanas, 7 semanas após a colheita das primeiras espigas do trigo. Uma festa em Jerusalém para a qual acorriam muitas pessoas. No dia em que, segundo os Atos, o Espírito é derramado sobre os apóstolos, e o povo pergunta como que esses homens podem falar de forma que todos entendam. Aqui estão pessoas de diversas nacionalidades, de diversas línguas, e todos entendem como se eles falassem na sua própria língua. Então se explica a presença da multidão, porque essa multidão veio para celebrar uma festa já antiga, pertencente ao Antigo Testamento. Embora a festa que celebramos agora, a festa de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, nada tem a ver com a festa que até então se celebrava entre os hebreus, os judeus. A igreja apenas tomou esta data ou esta ocasião. Isso a partir do 2º século, porque antes se celebrava, como no Evangelho de João, o Espírito Santo foi dado no dia ou no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição de Cristo. Mas o importante é que haja de nossa parte esta abertura para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós ouvimos aqui através da leitura que Deus tem um rosto através de seu Filho, Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo não se encarnou. Ele não tem um rosto. Nós usamos símbolos, e muitos símbolos, para falar sobre o Espírito Santo. Um dos grandes símbolos que já encontramos, embora não fale do Espírito Santo como pessoa, já no início da Bíblia, Ruá, o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito de Deus. O Antigo Testamento não conheceu o mistério da Santíssima Trindade. Quando se fala Espírito, é o Espírito de Deus. Só Jesus Cristo que veio nos revelar o Pai, o Filho, Ele e o Espírito Santo. Nele, o Filho, é esgotada toda a paternidade de Deus. Deus não poderia ter outro filho, porque em Jesus Cristo é esgotada toda a paternidade de Deus. Deus, ao fazer uma imagem de si, uma ideia de si, como dizemos, esta ideia, ela é perfeita, 100% exata o que ele é, o que gera então a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. E a relação entre o Filho e o Pai, desde toda a eternidade, é o que nós chamamos de Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E cada uma das pessoas nós atribuímos, melhor dizendo, uma missão específica. Embora um Deus uno e trino, mas iguais em
todos os atributos divinos. Sempre existiram, sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quer falar e muitas vezes não permitimos, porque colocamos nossas ideias, nossos projetos, nossa lógica em primeiro lugar. Quantas e quantas vezes abafamos a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo que fala através da igreja, através dos seus legítimos pastores. O Espírito Santo que fala através das pessoas, dos acontecimentos. Precisamos estar atentos a tudo que acontece à nossa volta nos dias de hoje. Deus é dinâmico, o Espírito Santo, portanto, é dinâmico. Como a igreja antiga usou tantas imagens que pertenciam a outros povos, a outras religiões e cristianizou estas imagens, nós também precisamos encontrar como cristianizar os acontecimentos de hoje. O Espírito Santo é comunicação. Com o avanço da tecnologia, o avanço sobretudo no campo da comunicação, nós podemos entender um pouco. Porque o que acontece aqui agora, o mundo inteiro pode ficar sabendo. Aí nós temos assim uma vaga ideia desta presença do Espírito Santo, a presença de Deus, nos mais variados lugares, nas mais variadas situações, presentes nas mais diversas pessoas e povos. Mas não esqueçamos, o Espírito Santo não é o espírito da dispersão, é o espírito da unidade, da comunhão. Não é da uniformização, é diferente. É a unidade através dos diferentes. Mas basta, rezemos ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pomba. Muitos pensam, o Espírito Santo não é um símbolo, a pomba é um símbolo. O Espírito Santo, então, não tem uma face, como Jesus Cristo. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas ele nunca falou, quem me vê, vê o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, isso significa que existem outros espíritos, né? E nós sabemos muito bem, sobretudo o espírito diabólico, que não tem nada a ver com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Até a próxima ocasião e rezemos uns pelos outros.